Olá, seja bem-vindo. 8 de abril, boa quinta-feira para você. Agora são 9 horas e 2 minutos da manhã e está no ar o Bom Dia Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 15.175 casos de Covid-19. Desse total, 14.313 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.414 pessoas. Infelizmente, o número de óbitos subiu, chegando então a 363 vítimas. Em relação ao tratamento hospitalar, dos casos confirmados, são 64 internações, sendo 36 em UTI, e dos casos suspeitos, são 24 pessoas internadas e até o momento 5 estão na UTI. Sobre a vacinação, foram aplicadas 37.949 doses. Isso significa que 11,13% da população foi vacinada. E como a gente noticiou ontem, ainda não há previsão para o recebimento de novas doses. Então a gente atualiza você diariamente e, claro, essas informações também estão disponíveis nos canais de comunicação da Prefeitura Municipal. Hoje a gente recebe o vereador do PSDB, o Dr. Rodrigo Salomão. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, bom dia. Obrigado, Leilane, bom dia aos telespectadores da TV Câmara. A gente começa, claro, conversando sobre essa questão da pandemia. O senhor está na linha de frente como profissional da saúde, tem vivido isso, né, as dores da população muito de pertinho. Como que o senhor avalia, né, essa situação de ocupação de leitos, essa questão da vacinação, que a gente está passando por um momento difícil, estamos sem vacina nesse momento? Toda essa situação da pandemia, no seu ponto de vista como médico e como vereador? Na verdade, a gente teve aí uma negligência, principalmente por parte do governo federal, na busca pela vacina, que é o que hoje o meio médico enxerga aí como solução. Também discordo um pouquinho dos números apresentados ali. A gente tem que 26 mil pessoas receberam a primeira dose, em torno de 11 mil receberam a segunda dose. Quando a gente fala em 11% da população, a gente não pode considerar os 26 mil que receberam a primeira dose. A gente só fala em vacinação completa depois que a pessoa, o ciclo vacinal, depois que ela vai receber as duas doses. Então, é esse o resultado e essa transparência que a gente tem, essa forma de passar para a população. Então, se a gente pegar aí as 11 mil pessoas que já receberam a segunda dose, nós estamos falando de mais ou menos 5% da população com a vacinação completa. A gente tem vários países do mundo, Leilane, que estão mais avançados que a gente. Israel é um exemplo disso. E os resultados dos trabalhos que eu tenho lido sobre Israel, eles dizem que você só começa a perceber uma melhora no número de casos com a vacina de 15 dias depois da segunda dose, quando você tem pelo menos 30% da população vacinada. Então, nós precisamos acelerar aí, precisamos que o governo federal disponibilize, o governo estadual, que tem feito uma força-tarefa grande. 80% das vacinas aplicadas no Brasil são a vacina Coronavac, a vacina do Butantan. Que bom que a gente tem o Butantan, né, doutor Graças Rodrigo? a Deus. E a produção parou por falta de insumos. E o novo ministro da Saúde fiquei contente que está tentando articular com o governo chinês para que libere os insumos para o Butantan, para que a gente possa continuar essa produção de vacina. Doutora, a gente viveu também alguns momentos muito pontuais em relação... Aqui em Jacareí foram poucos os casos, mas a gente viu o Brasil afora, né, da falsa aplicação. Já é um momento tão delicado para todo mundo que está esperando a vacina e a gente ter que lidar com situações dessa incerteza, né? Tem que ficar conferindo, tomei a vacina de fato, foi aplicado de fato. Isso gera uma insegurança na população e tem uma resposta, talvez cansaço, talvez despreparo profissional. Como é que o senhor enxerga esses casos de não aplicação? Na verdade, do primeiro caso, a senhora foi até execrada, depois a polícia encontrou alguns materiais oriundos de remédio da Santa Casa da casa dela. Eu prefiro acreditar, no primeiro caso, que foi o primeiro que aconteceu, foi encontrada a dose da vacina, um frasco cheio no lixo. Então a gente vê ali que
talvez não tenha sido algo mal intencionado, mas uma imprudência, uma imperícia da profissional de saúde que foi afastada. Na verdade, a gente tem visto, e esse eu faço uma crítica, são profissionais de idade, com mais de 60 anos, que estão fazendo, que nem deveriam estar ali na linha de frente realizando essa vacina. Mas falta material humano, falta material de trabalho para que a gente possa ir fazer essa vacinação em massa. Uma ideia era pegar as entidades aqui da cidade e fazer um acordo com São Francisco, com Santa Casa, para utilizar os próprios funcionários dessas instituições, pagando hora extras para quem se interessasse, para que a gente pudesse aí fazer continuar essa vacinação. Com qualidade. Com qualidade. A gente tem duas balanças, né? A saúde e a economia. A gente sabe que a economia, infelizmente, é diretamente afetada pelas medidas restritivas, né? A gente tem um plano definido aqui em São Paulo, que é o Plano São Paulo de flexibilização da economia, né? Proposto pelo governador do estado. Momento muito difícil, né? Da gente conseguir achar um equilíbrio entre tudo isso. Comércio fechado, não tem renda, mas também se abrir tudo, os números de casos podem saltar. Como que o senhor tem visto essa questão do Plano São Paulo? Na verdade, eu acho que o comércio paga a conta, porque o que acontece? E acho que não é o responsável por espalhar essa onda dessa forma. Vamos citar alguns exemplos que a gente tem observado. Também posso falar que eu estou em todos os lados. Sou comerciante, eu tenho academia, tenho loja de carro, tenho empresa aqui, no ramo de vidro, e atuo como médico e estou político, estou vereador. A gente eu consigo olhar a situação de vários prismas diferentes. O que a gente vê é que essas restrições elas tinham que ser um pouco mais seletivas. Lógico, tem comércio que realmente não dá, causa aglomeração, mas tem comércio que eu acho que daria para flexibilizar, daria para funcionar. Não dá para botar todo mundo aí no mesmo saco. Mas o grande problema é a falta de consciência das pessoas. A gente vê falar que a aglomeração, as festas não causam. Não é verdade. A gente viu que logo depois do Réveillon, 15 dias depois, em janeiro, explodiu o número de casos. Então, assim, a própria pessoa que faz aglomeração, que vai em festa, ela prejudica o seu próprio comércio. O trabalhador que faz esse tipo de coisa, daqui a pouco ele vai ficar desempregado. Então, falta muito uma consciência, um pouco de consciência também da população. É um processo educativo. Peço licença, daqui a pouco a gente volta a conversar. A Lei 6737/2021, da vereadora Sônia Patas da Amizade, proíbe a doação de animais por meio de sorteios ou brindes aqui em Jacareí. Ter a companhia de um animal de estimação tornou-se um cenário comum na maioria das casas brasileiras. Os pets fazem parte do cotidiano das famílias e cada dia mais são protegidos por ONGs e projetos da causa animal. Animal não é coisa. As pessoas têm que entender que animal não é descartável. Hoje a gente recebe muita coisa assim, olha, eu vou mudar para apartamento, eu não quero mais um animal, não posso ficar com ele. A gente costuma brincar assim ainda, o carro está para doação também? Se não tiver garagem? Uma lei de autoria da vereadora proíbe a distribuição de animais a títulos de brindes, rifas, promoções, sorteios ou similares em eventos públicos ou privados de qualquer natureza em Jacareí, como uma forma de proteger a integridade física dos animais e diminuir as situações de desamparo. Animal não é para ser rifado, animal só é para a pessoa ter se ela quiser ter esse animal. Então, a partir do momento que você compra uma rifa, você está ajudando a entidade. Isso não quer dizer que você quer aquele animal. Então, de repente, a pessoa ganha e ela vai se desfazer daquele animal. Então, ela acaba doando para qualquer pessoa, né? Esse animal acaba sofrendo maus tratos, ou ele pode vir a ser despejado na rua. Porque animal, ele sente dor, ele sente frio e ele merece ser tratado com respeito. Então, o ser vivo não deve ser rifado. Sônia ressalta que a lei diferencia o sorteio e rifas de leilão de animais. O leilão é uma coisa totalmente diferente de rifa. O leilão, a pessoa vai comprar o animal e ela vai dando lances por aquele animal, ou seja, ela quer aquele animal. No caso da rifa, não. Ou prêmio, você vai numa festinha e está dando pintinho.
né? Acontece isso até hoje. Aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Jacareí, a lei foi sancionada no município no mês de março. Cabe agora ao Poder Executivo fiscalizar as denúncias da população. Em caso de infração, a lei prevê pena de multa de R$ 3.614,50. O valor pode ser dobrado em caso de reincidência. Pelo texto, os valores arrecadados serão destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. A gente precisa da colaboração das pessoas, porque não dá para o poder público estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, animal em corrente, denuncie. Venda de animais de fundo de quintal, denuncie. Pet shop sem câmara, denuncie. Agora, rifa de animais, denuncie. As denúncias podem ser feitas junto à Diretoria de Proteção Animal pelo telefone 0800 16 30 10. Doutor, voltando aqui para a nossa conversa, um outro desafio, né, a gente está falando tanto sobre a conscientização, é a utilização dos espaços públicos, como por exemplo as quadras, que tem sido um desafio. Em muitos casos a prefeitura vai lá, lacra, as pessoas rompem os cadeados, ali perto do Parque Brasil mesmo a gente vê a grade cortada. O senhor tem acompanhado também essa questão de perto. Qual que é o grande desafio de tudo isso? Na verdade, eu acho que é educação, é conscientizar as pessoas. Eu gosto de usar um exemplo muito legal que a gente tem do Japão. Por que no Japão você quase não tem mortes? Porque você quase não tem um número de casos tão grande. Eles ainda não conseguiram vacinar uma parcela grande da população, mas sempre tiveram índices baixíssimos. Porque lá é cultural as pessoas andarem de máscara, é cultural as pessoas manterem esse distanciamento social. E o cultural de andar de máscara lá não é para que a pessoa não pegue nada, é porque ela não transmita uma gripe, algum tipo de doença para outras pessoas. Isso já era uma cultura antes do coronavírus, já era antes né? do coronavírus. Então a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que evoluir como cidade, como estado, como país. A gente tem uma ideia errada, Leilane, e também acho que é uma análise errada que os governos fazem, e vem batendo nessa tecla há muito tempo. A necessidade hoje desse isolamento. Quando a gente fala em vagas de UTI, você sabe qual é a mortalidade do paciente hoje que vai para a UTI? Em torno de 50% a 70% dos pacientes que são internados em UTI, eles morrem. Então, a UTI salva vidas? De metade, um pouco menos. Por que UTI? Para você tratar o paciente com dignidade, para você ter a chance como profissional da saúde de fazer tudo aquilo que ele precisa. Mas é o que resolve? Não. Hoje, infelizmente, como nós não temos a vacina, o que resolve é a gente impedir a circulação do vírus. A gente tem que ter, aí eu peço muita consciência da população. Se a gente não fizer uma força-tarefa, a nossa cidade não fizer uma força-tarefa de manter esse distanciamento social, ficar longe, principalmente aí os jovens, das aglomerações, nós vamos ficar por muito tempo que nem cachorro correndo atrás do rabo. Nós não vamos sair do lugar. Vai ser onda em cima de onda, variante do vírus em cima de variante. Então, é hora de união. É hora da nossa cidade se conscientizar e realmente todos caminharem aí numa mesma direção. A gente vê especialistas que defendem o lockdown, o próprio Ministério da Saúde não defende essa questão, isso aconteceu em alguns outros países, aqui no Brasil não foi uma realidade em nenhum momento. No seu ponto de vista como médico, né, essa questão do lockdown e a questão da conscientização, elas são medidas, o lockdown é extremo, a conscientização não. O senhor acha que é necessário a gente partir ou não? Na verdade, eu olho muito pela ciência. Em nenhum momento nós fizemos lockdown e o isolamento social que a gente faz é muito falho, né? Porque quase ninguém respeita. Essa é a verdade, a gente tem que falar a verdade. Então, essas medidas elas não têm uma eficácia de 100% porque elas não são feitas de uma maneira adequada. É a mesma coisa de eu receitar um remédio para o paciente, botar lá um remédio para tomar 40 gotas e ele toma 10. O remédio não vai ter aquele efeito que a gente espera que se tenha.
que o distanciamento social, o lockdown, ele diminui o número de casos, isso é fácil. Esse é fato. Você vê, vamos pegar o exemplo da cidade de Araraquara. Araraquara estava explodindo no número de casos, eles fecharam a cidade e hoje os índices lá estão abaixo da média do estado de São Paulo. Vamos ao contrário, acabamos de falar aqui do Réveillon. Réveillon, a galera saiu, encheram as praias, o que aconteceu 15 dias depois? Impressionante o número de casos. A gente atende, que está no olho lá do paciente com Covid, a gente via o movimento aí dentro dos hospitais, como aumentou 15 dias depois. Então, essas aglomerações, quebrar essa regra do distanciamento social, lógico que aumenta o número de casos. Tudo isso é muito novo, precisa ser discutido. Vou falar para vocês, já fui muito cético, como a gente tem observado aí, saindo novos estudos aí sobre o uso de medicações, principalmente a ivermectina, o uso de corticoide eu acho muito importante. A gente precisa voltar a discutir aqui na nossa cidade, é uma sugestão que eu deixo aí para a secretária, para o prefeito, para que a gente faça aí um ambulatório de tratamento precoce para quem queira fazer o tratamento precoce. A gente não pode obrigar o médico a prescrever, mas podia montar um serviço dentro lá da distal de médicos que prescrevem o tratamento precoce. Quem não quiser, não. E a população poder optar por isso. O que não dá para sair, o paciente com Covid, sair com uma receita de dipirona e antialérgico. E a gente vê que isso tem acontecido e muito. Tem vários estudos novos aí saíram essa semana. O próprio laboratório falou, mas o próprio laboratório falou que a ivermectina não faz efeito. Porque eles não tinham um estudo, ele não pode cacifar o negócio deles, senão daqui a pouco é uma chuva de processo em cima do laboratório. Você já viu bula de remédio? Se você lê bula de remédio, você não toma nenhuma medicação, que juridicamente ali eles se cercam de todas as formas. Então eu acho que é algo novo, que nós estamos aprendendo e a gente precisa começar, essa é uma discussão que a gente precisa começar aqui na cidade. Peço licença mais uma vez ao doutor, a gente continua falando aqui sobre a pandemia, agora falando sobre números. Depois de 4 dias com números de novos casos de Covid-19 em queda, a RM Vale voltou a registrar mais de 1.000 diagnósticos positivos pelo 4º dia seguido, o que ameaça então uma estabilização da pandemia aqui na nossa região. Só ontem foram registrados mais 1.600 infectados no Vale do Paraíba. O número de mortes também continua em um patamar elevado na região, com 144 óbitos de Covid-19 nos últimos 3 dias, 74% do total das vítimas do mês de abril, o que acumula então aí 195 mortes pela doença. A média do mês chegou a 27 mortes por dia, a maior de toda a pandemia até agora. No geral, o Vale alcançou 181.347 casos confirmados e, infelizmente, 3.497 óbitos em decorrência da Covid-19. O governo federal voltou a pagar o auxílio emergencial e pessoas que tiveram acesso negado a este novo pagamento podem contestar até a próxima segunda-feira. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é a repórter Isabela Correia. Isa, bom dia. A Isa que está ao vivo aqui com a gente. Quais são as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Essas novas parcelas, como você já comentou, começaram já a serem disponibilizadas desde terça-feira, dia 6 de abril. Esse retorno, do benefício começou a será dividida em 4 parcelas de valores de R$ 250 e esse valor pode ser variado entre R$ 150 e R$ 375, dependendo, claro, da composição da família. O auxílio emergencial 2021 será liberado para as famílias que possuem mensalmente até 3 salários mínimos, sendo que cada pessoa que possui essa renda tem que ter uma renda inferior ao salário mínimo, que atualmente é R$ 1.100. O governo não disponibilizou novas inscrições, ou seja, só pode ter acesso a esse benefício
quem já tinha recebido o auxílio emergencial em 2020. Mas para caso você aí de casa que foi contemplado em dezembro de 2020, mas no auxílio emergencial de 2021 não conseguiu ser contemplado, é possível recorrer junto ao Ministério de Cidadania até o dia 12 de abril. Esse procedimento acontece de forma online por meio do site consultaauxilio.cidadania.gov.br. O site, a partir do seu login, irá mostrar todos os motivos de impedimentos e, em cima disso, é possível realizar a constatação. Então, lembrando, até o dia 12 de abril é possível recorrer de forma online no endereço que a gente comentou. A próxima parcela do auxílio emergencial será disponibilizado amanhã, dia 9, sexta-feira, dessa vez para as pessoas que nasceram em fevereiro. Para mais informações e ter acesso à lista completa dos critérios do auxílio emergencial de 2021, é possível acessar no site da Caixa, caixa.gov.br/auxílio 2021, uma ótima notícia para a população conseguir se manter em meio a essa pandemia. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Isabela. Mudando de assunto, com o objetivo de melhorar a inclusão social, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou um projeto de lei que trata sobre a obrigatoriedade de incluir o símbolo do transtorno do espectro autista em placas de filas preferenciais. Isso já tem algum tempo, mas a gente revê a reportagem para depois conversar com o Dr. Rodrigo Salomão. A Alessandra tem um filho de 4 anos que tem autismo e no dia a dia encara diversos obstáculos para incluir o pequeno Vinícius na sociedade. É o principal desafio, né? Eles não têm uma aparência física e as pessoas acreditam só no que vê. Então a gente tem que estar informando sempre. É cansativo? Mas eu acredito assim. A gente foi explicando, mais pessoas vão sabendo, então vai melhorando, né? Com o objetivo de melhorar a inclusão, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que trata da obrigatoriedade de incluir o símbolo mundial do transtorno do espectro autista em placas de filas preferenciais. Agora, quem chega em estabelecimentos comerciais ou órgãos públicos da cidade já encontra nas filas de atendimento prioritário o símbolo do autismo, que é uma fita colorida com desenho de quebra-cabeça e deve estar localizado junto a outros símbolos que representam idosos, gestante e também pessoas com necessidades especiais. Esse projeto ele visa a gente mostrar para a população o que é autismo, educar a nossa população e dar um pouco mais de qualidade de vida para essas famílias que têm uma pessoa com transtorno do espectro autista no seu seio familiar. O projeto é uma suplementação de uma lei estadual, agora adaptada para o município. No caso de infração, o estabelecimento receberá advertência e multa, que não poderá ser inferior a R$ 1.296, e o valor dobra em caso de reincidência. Para o vereador Rodrigo Salomão, que é um dos autores da lei, o projeto pode ajudar a sociedade a conhecer um pouco da realidade do autismo. E hoje, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é muito intolerante. Então, as pessoas não têm conhecimento do que é o autismo. Então, uma mãe às vezes vai com uma criança no supermercado e a gente teve vários relatos sobre essas situações do que acontece. Ela não podia pegar um atendimento preferencial porque a criança começava a gritar, ter as crises e as pessoas achavam que as crianças estavam fazendo birra. Tendo o símbolo do autismo, abre um pouquinho as portas, né? As pessoas vão pensar o que é aquele símbolo, né? Algumas pessoas vão procurar saber, outras que já são informadas podem perguntar e claro, quem souber vai explicar ali do supermercado ou qualquer outro lugar. Eu acho que ajuda muito, muito, muito. Só ressaltando, essa reportagem foi gravada antes da pandemia, por isso a gente estava sem máscara, circulando nas ruas, a vida que era conhecida antigamente, né, doutor? Já tem um tempo essa lei, tem outras, né, da sua autoria que são referentes a essa questão das pessoas com autismo. O que mudou de lá para cá? A sociedade evoluiu? Como que essas leis têm ajudado a beneficiar as pessoas? Na verdade, Leilane, essa lei, acho que se não me engano, de 2018, tem mais de 30 projetos de leis apresentados nessa casa, mas esse é um dos projetos que a gente tem muito carinho.
um projeto de inclusão. Eu sempre falo que o vereador ele tem algumas funções e uma delas é representar. E esse foi um projeto de representação. Projeto que partiu de uma iniciativa popular, vieram trazer e a partir da conversa com o povo, com a população, a gente redigiu essa lei. Então, quando a gente faz isso, a gente está representando. A gente via muitos problemas, às vezes, as crianças, porque a criança com autismo, ela não tem uma deficiência física aparente. Então, às vezes, pais que às vezes tinham que deixar suas compras dentro de um carrinho, porque a criança entrava em crise dentro do supermercado e como as pessoas não entendiam que eles poderiam pegar uma fila preferencial, às vezes aquelas filas enormes de supermercado, eles tinham que deixar o carrinho, ir embora e tentar fazer compra no outro dia, porque às vezes não tinha com quem deixar as crianças. Então, fico muito feliz, a gente tem contato com muitos pais que têm crianças com portadores do transtorno do espectro autista e a gente vê que um projeto nosso que melhorou a qualidade de vida das pessoas. Então, para as pessoas entenderem, quando vocês vão no supermercado, vão num comércio, que você vê lá o lacinho colorido, dando atendimento preferencial, é um projeto de nossa autoria. Mais uma vez, né, provando que o trabalho do vereador é de fato estar perto das pessoas, né? Nesse momento, claro que a gente está tudo de forma remota, mas continua sendo feito o trabalho aqui na Câmara Municipal, por meio de internet, por meio de atendimento online. Isso tudo continua funcionando, apesar das sessões estarem cessadas por enquanto. De maneira mais restritiva, mas eu sempre falo uma coisa, Leilane, e na discussão que nós fizemos, eu acho que o servidor público, que é o que nós somos, a gente não pode ter benefício nenhum em relação ao restante da população. Então, a gente espera aí, vamos esperar as novas medidas do governo do estado e eu espero que as sessões de Câmara, lógico, com todo cuidado, que a gente consiga voltar aí o mais breve possível. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas daqui a pouco voltamos para conversar mais com o Dr. Rodrigo Salomão. Até já. Você já bebeu água hoje? Sem ela não há vida. A hidratação é essencial para o nosso corpo. A água tem várias funções, entre elas a de eliminar o que é prejudicial para a nossa saúde. Não é preciso esperar sentir sede para beber água. O consumo deve ser distribuído em porções ao longo de todo o dia. A quantidade que precisamos ingerir depende de fatores como a idade, peso, atividade física, clima e temperatura ambiente. Quer dicas para lembrar de beber água? Use o celular como despertador para lembrá-lo de beber água. Leve com você uma garrafinha para ajudar a contar o total de água ingerida no dia. Se tem dificuldade em beber água pura, faça a saborização com rodelas de limão, abacaxi ou laranja. Você certamente já ouviu falar em discurso de ódio. Mas sabe o que isso significa? O discurso de ódio quase sempre está relacionado à discriminação de características, como raça, etnia, nacionalidade, religião e até mesmo a orientação sexual ou posições políticas. Uma forma de inferiorizar ou discriminar. Saiba que isso é crime com pena de até 3 anos de prisão, podendo ser aumentada conforme a lei. É o que acontece quando esse tipo de violência é contra menores de 18 anos ou com o uso de agressão física, por exemplo. Quer mais notícias como essa? Fique de olho nas nossas redes sociais. Antes de ver o vídeo, que tal comer uma fruta? E mais tarde, ajudar a mamãe a fazer um jantar caprichado, cheio de alimentos naturais. A alimentação saudável é a forma mais saborosa de prevenir a obesidade infantil. Pessoas com mais de 65 anos têm prioridade em filas e estacionamentos, por exemplo. Mas você sabia que idosos a partir de 80 anos têm super prioridade? E que tem lei para isso?
Octogenários têm preferência de atendimento sobre os outros idosos em órgãos públicos e privados. Mas atenção, pessoas com deficiência têm prioridade absoluta. Acompanhe mais na TV Justiça e nas nossas redes sociais. O coronavírus obrigou as pessoas a se distanciarem, mas não podemos abandonar pacientes extremamente vulneráveis a vírus. As crianças e jovens com câncer no Hospital GAC. O hospital está trabalhando com força redobrada, equipamentos de proteção e produtos para higienização mais caros e com menos dinheiro de doações. Agora, mais do que nunca, sua ajuda não pode parar. Doe agora mesmo. O melhor remédio contra o câncer é sua generosidade. GAC, Vale do Paraíba. Você acompanhou as promessas de campanha e viu quem foi eleito. Agora eles têm 4 anos pela frente para administrar a cidade. O papel do eleitor não acaba no voto. Acompanhe o trabalho do prefeito e dos vereadores. Cobre, fiscalize, participe. A cidade é sua, é de todos nós. Estamos de volta e a gente começa falando sobre licenciamento de veículos motorizados que agora podem ser 100% digitais. E isso feito pelo portal e também pelo aplicativo do Poupa Tempo. O calendário de vencimento do CRLVE varia de acordo com o final da placa do veículo. Quem não realizou o licenciamento antecipado este ano poderá fazer o pagamento até o último dia útil do mês de vencimento. O prazo, então, vai de 1º de abril a 31 de dezembro, exceto para caminhões e tratores, que têm datas entre setembro e dezembro. Para facilitar a vida de quem tem dificuldades em realizar serviços online, o Poupa Tempo disponibilizou cartilhas e vídeos explicativos com o passo a passo dos principais atendimentos oferecidos. Os materiais você pode consultar no site, que é o www.poupatempo.sp.gov.br. Voltando aqui para a nossa conversa, um outro assunto que o senhor também tem debatido, discutido em sessões e também fora disso é a questão do Vale Merenda. A Secretaria de Saúde fez uma mudança durante o ano passado, fez o pagamento ali por meio do PicPay, por meio de dinheiro físico mesmo, e neste ano de 2021 optou pela entrega das marmitas, das merendas nas próprias escolas. A gente entende que são realidades muito diferentes, o dinheiro e a comida física. Muita gente contra, muita gente a favor também. O repasse do governo do estado de São Paulo por mês para crianças nessa faixa etária do município é de R$ 7,20. Então precisa ter uma contrapartida municipal. Como resolver, Quais são os melhores caminhos para resolver essa questão da merenda escolar que auxilia muitas famílias no município? Na verdade, a gente tem que ser transparente com a população. Quando veio aqui a secretária, se colocou na tribuna, eu sempre fui contra essa mudança, principalmente nesse período. Mas porque era uma coisa que era fadada, na minha opinião, não dá certo. Porque se você já tinha uma expectativa que acabou não se concretizando de voltar à aula no mês seguinte, precisava ter tido essa mudança. O que acontece? Quanto vale uma marmitinha da criança? Tem mãe, é a realidade das nossas mães. Tem mães que não moram do lado da escola. Ela tem que pegar uma condução de ida, no mínimo, e às vezes uma condução de volta para ir lá e buscar as marmitas. O preço da passagem do ônibus muitas vezes não paga o valor da marmita. Então eu acho que deveria ter continuado como está. A desculpa que uma alimentação saudável, que melhora o desenvolvimento psicomotor da criança. Daí eu vou ser bem claro como médico. Um mês, que era a expectativa que a gente tinha na época para voltar às aulas, isso não iria mudar, já que as crianças estavam aí quase um ano recebendo de outra forma. Então tem que vir falar para a população. Fizeram uma expectativa, a empresa que presta serviço contratou o funcionário, tem o custo dela, e tinha que começar a comprar essas marmitas. Não pode inventar desculpa, tem que ser transparente, tem que vir e falar a verdade. A população merece que a gente tem que pautar nosso mandato sempre em cima da verdade. Então, fui contra desde o começo.
Acho que quem acha merenda importante, quiser pegar, poderia pegar. Eu acho que sempre você tem que buscar uma solução de um consenso, mas também você dá a opção para aquelas famílias que quisessem receber de outra forma através do PicPay. O senhor está falando dessa questão, né, da transparência, da verdade. Vamos entrar então na questão da lei do ficha limpa. Como é que está esse processo? Qual que é a importância da gente ter uma lei que de fato crie mecanismos para que quem seja eleito pelo povo tenha aí qualificação, pelo menos de caráter, né, para poder exercer o mandato? Na verdade, não é a lei da ficha limpa, não, ela já existe para os políticos. Essa lei da ficha limpa não é para quem é eleito pelo povo. Esse é um dos grandes legados que eu vou deixar do meu mandato para a população de Jacareí. Nós fizemos essa lei, o prefeito Isaías Santana vetou a lei, por não concordar com o mérito, mas de discutir um vício, que existia um vício de iniciativa nesse projeto, uma discussão técnica. Nós derrubamos o veto, foi para São Paulo, ele ganhou no Tribunal de Justiça e foi para o STF lá em Brasília. O Fachin foi favorável a gente, a prefeitura pediu que se fosse levada a votação em plenário, caiu na segunda turma, que está tão famosa aí, do STF. Então nós já tivemos, são 5 e a gente precisava da maioria. Nós já tivemos o voto do Fachin, da Carmen Lúcia e do Lewandowski. Falta julgar o Cássio e o Gilmar Mendes. Aí está o grande problema, para mim o grande problema do nosso país é o judiciário. Esse Supremo Tribunal que a gente tem em Brasília é uma vergonha. O ministro Gilmar Mendes ele pediu vista do processo. Teoricamente, pela lei, ele tem 20 dias para dar o voto dele, eles já perderam. Mas existem processos que estão no STF há anos e ninguém faz nada. A gente sabe aí que, infelizmente, em entrevistas que a gente acompanhou, que ele é totalmente contra, acha a lei da ficha limpa uma aberração e pode ser que ele segure a decisão dele e isso se arraste, infelizmente, por mais um tempo. E o que é esse projeto? É um projeto para a gente moralizar de vez a administração municipal. Quem é concursado público, a gente não pode mexer direito adquirido. Concurso daqui para frente tem que ter ficha limpa, não pode ter nenhuma condenação na esfera civil, criminal e administrativa. Os funcionários que são comissionados, aqueles que são contratados pelo prefeito sem concurso público, também tem que ter a ficha limpa. E quem tiver essa condenação tem que ser exonerado aí imediatamente. Então, a pessoa tem que ter uma lisura na sua vida particular para poder cuidar do dinheiro do povo, do dinheiro que é público. Se ela não controla, se ela tem alguns percalços na sua vida pessoal, como é que ela vai cuidar do dinheiro público? As pessoas mudam, têm direito de pagar por aquilo que devem. Então, a lei diz que são 8 anos da condenação, como é para os políticos. Durante 8 anos, ela não pode assumir nenhum cargo público. Depois, se ela não aprontar mais nada, ela vai estar livre. Então, a gente espera aí que o STF libere logo, porque eu acho que isso vai ser um grande marco na moralidade, para a moralidade e para a transparência da nossa cidade. E claro que a gente traz para vocês essas informações assim que a gente tiver essa liberação aí do STF. A gente convida, inclusive, depois o Dr. Rodrigo para falar sobre esse assunto. Hoje à noite tem uma live especial que vai reunir grandes nomes da música de Jacareí. A jornalista Larissa Sotero conversa agora com o organizador do evento, o cantor Marcelo Serrano. Lari, bom dia. Lari já está com a gente? Lari já está com a gente. Bom dia, quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Final de semana chegando e nada como a oportunidade de curtir música boa e ainda ajudar o próximo. Hoje, a partir das 18 horas, acontece uma live musical e eu estou aqui com o músico e organizador da live, Marcelo Serrano, para conversar sobre o evento. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lari. Tudo bem? Tudo certo. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade e fiquei muito feliz, né, com essa abertura que vocês deram para a gente aí. Marcelo, qual que é o intuito da live? Bom, o intuito da live é poder ajudar uma grande cantora de São José dos Campos, a Marlene Costa, né, que ela está sofrendo de uma enfermidade aí nos rins, né, e provavelmente pode ser que venha a dar falência a alguns órgãos, então a gente não quer isso, né.
quer que ela faça o tratamento, quer que se recupere rápido, né? Então essa live foi feita para poder ajudar, né? Para poder angariar fundos para o tratamento dela. É isso aí. E como que vai funcionar a live? Como que vai acontecer? Qual o meio das pessoas assistirem a live que vai acontecer hoje, Marcelo? Então, a live vai acontecer no meu Facebook, né? No meu canal. E eu convidei vários cantores para poder participar. E, inclusive, eu gostaria de até deixar o nome deles, né? Eliane Pescara, Ricardo Pescara, William Silva, Ed Lucas e Mais Santos, Eliane Vieira, Elibinha, Nádia Farid, Cecília Militão, Tical e Michele Aguiar. São grandes cantores, grandes nomes da música aqui de Jacareí, né? Que eu tenho uma grande honra de ser amigo deles. E eles aceitaram em prontidão para fazer esse evento para Marlene Costa. Muita gente talentosa, ajudando uma causa muito importante, ajudando uma pessoa que está precisando, uma pessoa muito importante aqui da nossa região. Como que faz para ajudar a Marlene, Marcelo? Tá, através do Facebook vai ter um textinho, né, na live, onde eu vou estar fazendo, e lá vai estar disponível já o Pix da Marlene, que você pode fazer a transferência diretamente para ela, né, que vai ser de muito bom grado. Espero que vocês possam ajudar aí bastante a Marlene, porque ela está precisando muito, tá bom? Então é através do Facebook mesmo que eles podem ajudar, fazendo essa transferência, né, direta já para a Marlene. Então, lembrando que a live é no seu Facebook, que é Marcelo Serrano, Isso. Bem facinho de achar. Isso aí. Agradeço aí o espaço. Muito obrigada, Marcelo, pelo seu recado. E até breve, se Deus quiser, né? Através, quem sabe, uma outra oportunidade, a gente possa vir a fazer uma outra live para ela, né? Agradeço muito aí a Câmara pelo espaço. Boa sorte na live, espero que vocês consigam angariar os fundos para ajudar a Marlene. Muito obrigado. Então, reforçando, Leilane, a live acontece hoje pelo Facebook do Marcelo Serrano, às 18 horas, com grandes nomes da música aqui de Jacareí. Todas as informações para ajudar a Marlene estarão lá na página do Facebook do Marcelo. Então, a oportunidade de ouvir música boa e ainda ajudar uma pessoa que está precisando nesse momento. Leilane, notícia boa, de música boa aqui na nossa cidade. É com você no estúdio, Leilane. Obrigada, Lari, pelas informações. Mudando de assunto, em 2020, Jacareí teve 400 casos de dengue. Essa doença viral continua atingindo a população da cidade e a Vigilância Ambiental do município realiza providências. Não dá fome, dá dor de cabeça, febre, frio e essas coisas. É meio ruim mesmo. Faz 7 meses que José Renan apresentou esses desconfortos no corpo. Febre, mal-estar e dores nas articulações, sinais muito parecidos com a doença da pandemia, a Covid-19, mas que podem ser indícios de outra doença, a dengue. No ano de 2020, em Jacareí, foram confirmados cerca de 400 casos de dengue. Desse número, aproximadamente 360 foram infecções adquiridas na própria cidade, sendo o bairro Lagoa Azul local de alta concentração, apresentando 86 casos. Kathleen de Paula é moradora do Lagoa Azul 2 e esposa do José Renan. Em meio à pandemia, além do seu marido, 2 de seus filhos foram vítimas de dengue. Eu fiquei desesperada, porque ainda mais agora com essa Covid, se der, vamos supor que Deus me livre, aconteça de um deles pegar dengue novamente, dá medo, porque os sintomas é igual. Aí chega lá, você não sabe o que vai acontecer, né? Porque as pessoas falam, chega, se tem o sintoma, já tem que ficar no isolamento, tem esse negócio da intubação, então dá medo. Até o início de abril deste ano, Jacareí obteve quase 300 notificações de dengue, sendo 19 casos confirmados. A vigilância da cidade busca controlar a situação. Nós entramos no consenso que todos os agentes passariam a entrar nos imóveis também, mas com algumas restrições, né? De preferência, os moradores usando máscaras, mantendo o distanciamento, olhando só a parte do quintal mesmo, né? Que é a área de maior risco, não que dentro da casa também não tenha risco, né? Igual a questão de geladeiras e outras coisas que podem parar a água também. A prevenção da doença é possível por meio de simples ações: não deixar objetos que acumulem água em locais abertos, manter lixeiras bem fechadas, adicionar cloro em locais fixos como ralos
e observar os recipientes dos vasos de plantas. E a gente faz, aproveitando esse momento, né, a gente faz um apelo também para os moradores que mesmo nesse momento de pandemia, tem muita gente em isolamento social, então é sempre bom dar uma olhadinha no quintal, pelo menos uma vez por semana, para ver se não tem nenhum material passível para servir para a proliferação do Aedes aegypti. Para Kathleen, essas ações são fundamentais, mas a solução ideal para a não proliferação da dengue acontece em conjunto, entre a população dos bairros e o acolhimento do poder público. A maioria todos estavam pegando, porque aqui não tem o saneamento básico, não tem a rede de esgoto, as fossas, tem gente que tem a situação, né, mais precária, as fossas são abertas, o esgoto da pia, ao vento assim, aí vem por aí também a mortalidade, né? Você vê assim pela classe social onde os casos mais acontecem, porque são os lados mais abandonados. Os desafios que continuam, né? As outras doenças também continuam, infelizmente, atingindo a população. Doutor, nosso tempo está quase acabando, mas tem 2 assuntos muito importantes. Emendas impositivas, que é um processo desde 2018. Como é que está isso? Na verdade, outro legado que a gente deixa para a cidade, um projeto meu e do vereador Luiz Flávio, onde 1,2% da receita corrente líquida é imposta pela Câmara. A gente tem cobrado bastante o prefeito Isaías Santana, entendemos aí esse período de pandemia, mas eu tenho R$1.600.000 que eu impus para que fosse investido na saúde da nossa cidade. Quase tudo na Santa Casa, principalmente, e no Hospital São Francisco. Na Santa Casa, para que a gente pudesse reformar as enfermarias e dar um atendimento digno para os nossos munícipes, quando estão em um período de tanta fragilidade de internação. E para o Hospital São Francisco, sobretudo, na Santa Casa também para a reforma do centro cirúrgico, compra de instrumental novos, que é tão essencial, novos equipamentos de anestesia para que a gente possa usar as 5 salas que existem lá. E no Hospital São Francisco, principalmente para construir uma nova sala de cesárea para que a gente possa atender as mulheres da nossa cidade. Mas por enquanto ainda é tudo parado, né? Saiu apenas 300 mil, que a gente está trocando a rede de vácuo, que vai servir para aspiração dos pacientes de UTI e que a gente possa fazer cirurgias mais complexas, como cirurgia de otorrino, que sangra muito, para que a gente possa zerar a fila dessas especialidades, ou até quando a pessoa toma um tiro, aquele sangramento para tudo quanto é lado, você tem que ter um aspirador mais potente para você dar um melhor atendimento para a população. Aproveitando que o senhor falou da Santa Casa, já é uma discussão que o senhor tem, trago aqui para a Casa Legislativa já há muito tempo. Como que está essa situação? Estou cobrando, sempre disse aqui várias vezes, as pessoas levantaram no YouTube, que a gente sempre foi contra esse negócio de terceirização, dar para uma OAS a Santa Casa. A gente tem que dar uma solução. Não dá para os funcionários continuarem não recebendo fundo de garantia, não dá para a Santa Casa não pagar a sua conta de luz. A gente tem que parar de fazer de conta, Leilane, que a Santa Casa não é o nosso hospital municipal. A Santa Casa é o Hospital Municipal de Jacareí desde 2003, quando foi feita a intervenção. E nesse mandato a gente tem que dar uma solução definitiva do que vai ser feito com a nossa Santa Casa. Doutor, nosso tempo acabou. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente para falar com clareza dos problemas que a cidade tem enfrentado. As portas estão sempre abertas. Obrigado, Leilane. Parabéns pelo trabalho de vocês aqui na TV Câmara, continuando o trabalho aí mesmo nesse período de pandemia, fazendo a função jornalística, que é muito importante, principalmente nesses tempos de fake news, para orientar a população. E às vezes intolerante, fiquei abismado com uma postagem há pouco tempo que fizeram sobre vocês nas mídias sociais, porque a gente precisa evoluir muito como pessoa. Se a gente tem essa mania de discordar e escrachar quem não tem uma mesma opinião que a gente. Então, minha solidariedade a vocês, e queria terminar aqui deixando meus sentimentos à família do nosso mestre, o Paulo Graça, que faleceu. Ninguém sabe a idade ao certo do Paulo, mas falam que ele tem mais de 100 anos e só de judô aqui em Jacareí 70 anos. Meus sentimentos. Agradeço, em nome de toda a equipe, esse reconhecimento, né, pelos profissionais de imprensa, pelo trabalho do jornalismo. Muito obrigada pelo reconhecimento. E nossos sentimentos, né, eu acabei de ficar sabendo aqui da notícia, nossos sentimentos à família, então,
do grande Paulo Graça. A gente fica por aqui, lembrando que ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Bom dia para você, se cuide e até amanhã.